Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Isabela, médium do Grupo Anjos de Luz. Está começando agora mais um episódio do Grupo de Estudos Anjos de Luz, referente ao livro dos médiuns. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem. Então, começando aí, vou falar um pouco do grupo, né? O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através da escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e para o equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através dos tratamentos disponibilizados conforme listados no nosso site. Cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e, muito importante, não dispensam acompanhamento do médico. Acompanhe a nossa programação online que está disponível no nosso site e também nas redes sociais, que levam o nome do grupo. O Grupo Anjos de Luz oferece diversos canais que promovem o auxílio e a escuta fraterna ao próximo. Por esse motivo, caso você sinta uma necessidade de conforto, de falar sobre uma dificuldade que esteja vivendo, entre em contato com o grupo através dos nossos canais. Bom, antes de começarmos a parte do estudo do capítulo de hoje, eu vou fazer a leitura do mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz e logo em seguida do decreto dos servidores da luz. Então, para que cada um aí possa se conectar com a sua essência, vamos agora respirar profundamente por 3 vezes. E agora, todos devidamente conectados, vamos passar para o mantra do perdão. Hoje me perdoo e nesse momento perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito. Eu me amo. Amo a todos. Sou grata. Estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. E vamos ao decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Passando agora ao estudo do capítulo, hoje falaremos sobre o capítulo 1 do livro dos médiuns, que se chama Espíritos. Um ponto importante antes da gente começar é o contexto histórico em que este livro foi escrito. Quando Kardec fez suas obras, o mundo passava por um momento de muito pragmatismo, de crenças religiosas muito arraigadas, né? E aí, por óbvio, ele foi muito criticado, o que ele disse foi muito colocado em xeque. Então, nesse contexto, ele escreveu esse livro e esse capítulo em que ele refuta a descrença das pessoas nos espíritos. E essa é uma questão que lidamos até hoje, né? A menor parcela ainda da população é que afirma acreditar em espíritos, ou pelo menos não duvida que eles existam e admitem a possibilidade que eles existam. O Brasil, nós vemos aqui como um dos países mais abertos em relação a isso, até mesmo pelo Chico Xavier, por ele ser uma sumidade muito reconhecida, e abriu a discussão para isso de uma maneira mais séria e com credibilidade para todos, mas ainda assim essa crença nos espíritos ela sofre muitas barreiras, né? E no resto do mundo, então, é mais complicado ainda. A gente pode ver até pelos próprios filmes que temos aí, os espíritos é sempre tratado de uma maneira assim como fantasma, como algo mais teatral. E muito longe da realidade, né, das circunstâncias que os seres humanos carregam. Então, ele começa o capítulo falando dessa descrença sobre os espíritos,
que é proveniente de uma cultura muito ligada ao concreto, que ignora o desconhecido, né? Porque é muito mais fácil falar que não existe uma coisa que você não conhece e não sabe lidar. E duvidar dessa parte espiritual que nos cerca também interessa muito para as grandes corporações que lideram o mundo, né? Assim a gente fica muito mais fácil de controlar, é muito mais fácil manipular as pessoas que acreditam só no concreto, no que está aqui. E aí ele passa para um ponto muito importante. Kardec traz que acreditar nos espíritos, né, passa pelo princípio inteligente fora da matéria. E acreditar que existe um princípio inteligente fora da matéria torna a negação absoluta torna essa crença no princípio inteligente fora da matéria completamente incompatível com acreditar que não exista nada fora dela. Então, a partir do momento que você consegue admitir que a alma possui a sua individualidade, mesmo após a morte do corpo, fica inevitável admitir duas coisas. A primeira delas é que a natureza da alma difere do corpo material que nós temos e que ela goza de uma consciência de si mesma. O que significa isso? Ela sente alegria, ela sofre, ela tem sentimentos e ela tem vontades. Então, nesse contexto, precisamos entender que quando o corpo morre, a alma vai para algum lugar. Ela não simplesmente desaparece, ela precisa ir para algum lugar. E aí ele começa a falar sobre a crença vulgar que se existe, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde que ficaria esse céu e o inferno? Aí passam a dizer, o céu fica em cima, o inferno fica embaixo, mas como que isso pode ser? Se os astros, a Terra está em constante movimento, se a natureza está em constante movimento, e a partir do momento que se descobre que o universo é muito maior do que somente a Terra em si, e existem muitos outros astros, outros planetas, então a Terra é apenas um ponto mergulhado numa imensidade de outras coisas. E aí ele vai além. Se o único planeta povoado de seres racionais seria a Terra, será que não existe nenhum outro planeta no universo? E se existe, esses outros planetas também, quando esses seres morrem, eles também produzem almas. Então, tem um grande volume de almas por aí que tem que estar em algum lugar. Não é possível que elas simplesmente desapareçam. Então, ele chega à conclusão inevitável de que a Terra está num lugar, num espaço universal invisível, está imersa num espaço invisível que o cerca, né, incessantemente. E é muito interessante porque isso hoje faz muito sentido com o que diz a física quântica, que fala das partículas, também tem a ver com as leis herméticas, tudo dentro como fora. Então, assim, a Terra seria uma pequena representação do todo com as mesmas características. E aí, quando você leva para a física quântica, né, esse mundo que a gente não enxerga e que as almas estão, seria dotado de tamanha complexidade, assim como temos na Terra hoje. Então, a partir você vai, né, pesquisando e vai indo a fundo, e fica inevitável acreditar na existência dos espíritos. E aí ele vai além, naquela crença que diz que os anjos são, na verdade, os espíritos que vão evoluindo, são mensageiros de Deus, e que são os espíritos comuns que evoluem e chegam a esse grau de evolução e a essa categoria. E que, em outra medida, os demônios seriam espíritos que evoluíram pouco. E nesse sentido, novamente caímos na história de que sim, existem espíritos, ainda que a gente pegue essa crença aí bem antiga. Então, essas almas que estão aí no espaço, que inevitavelmente concluímos que essas almas existem, elas são o que chamamos de espíritos. Ou seja, são almas desprovidas do que ele chama de invólucro corpóreo, né, do corpo material.
Então, os espíritos são nada mais que alma em outro, né, estado. E se admite que temos almas por por toda parte, então também temos espíritos por toda parte. Para negar a existência dos espíritos, seria necessário negar as almas, segundo Kardec. E aí ele passa para outro ponto. Se partimos do pressuposto, sim, existem almas, essas almas são espíritos, então existe a possibilidade, sim, que a gente possa comunicar com esses espíritos e que eles possam comunicar, embora as pessoas neguem isso por dizer que, como os espíritos seriam imateriais, eles não podem se comunicar com a matéria. Só que isso, segundo Kardec, é uma ignorância tamanha, porque equivoca-se em relação à verdadeira natureza do espírito. Eles não são seres abstratos, vagos e indefinidos. Não se trata disso, pelo contrário, apenas são desprovidos da carne que nós conhecemos. Então, o capítulo vai para um ponto que é muito interessante e eu gostaria de reproduzir fielmente para vocês. Aí eu passo a ler o trecho do capítulo. Figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, a que damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável, para se assemelhar aos seres humanos. Aí olha que interessante. Ele basicamente diz que a constituição, né, do espírito, ela muito se assemelha à dos humanos, só que não é matéria e por isso, muitas vezes, a maioria das pessoas não consegue ver. Então, aí ele começa a questionar. Se é uma estrutura parecida com a humana, só que imaterial, por que então ele não poderia atuar sobre a matéria? E aí ele faz um paralelo interessante. Por exemplo, existe a energia elétrica, ela conduz a luz, ela conduz a energia, mas nós não a vemos. Então, sim, o espírito, nesse sentido, seria possível que sim, ele atuasse pela matéria. E aí ele volta a fazer um paralelo bem interessante, que nós podemos fazer um paralelo com a física quântica, né? Outra frase que ele fala no capítulo bem interessante é: não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Suponhamo-no-lo, todavia, formado de matéria elétrica ou de outra tão sutil com essa. E aí é nesse ponto que ele faz esse paralelo bem interessante com a física quântica, que afirma, né, em linhas gerais, que tudo se trata de energia, uma vez que os átomos são constituídos de prótons e elétrons, né, no fim tudo seria um grande acumulado energético. E então, ele faz algumas questões que seriam necessárias para essa definição da existência de espírito ou não. Ele faz algumas perguntas. Credes em Deus? Credes que tendes alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? E aí, muitas vezes, as pessoas respondem negativamente a essas perguntas, ou dizem que não sabem se existe ou se não existe. Mas, para qualquer resposta positiva a essas perguntas, significa acreditar sim na existência das almas e, por consequência, do espírito. As manifestações espíritas, nas palavras de Kardec, não são mais do que efeitos das próprias propriedades da alma. Então, ele
Aqui ele diz, está tudo interligado, são apenas fases e momentos diferentes entre encarne e desencarne. E aí ele passa para a questão aqui, praticamente final do livro, que ele fala se o espírito, né, ele entra novamente, se o espírito pode se comunicar com o homem, se pode trocar ideias. E por que não? Sendo que o homem é um espírito aprisionado no corpo. Então, se ele é um espírito aprisionado no corpo, por que ele não pode comunicar com o espírito que está livre do corpo e vice-versa? E outra coisa, se esse espírito ele já esteve em matéria, ele mantém os afetos, a vontade de se comunicar com a família, a saudade, tudo isso está aí. Então, por que ele não tentaria se comunicar, tentaria encontrar os entes queridos? É bem possível e provável que sim, que isso aconteça. E aí, ele finaliza que os únicos motivos das argumentações para que não existam, né, os espíritos seriam que sempre aquela argumentação, não creio, logo isso é impossível. Mas, por A mais B, fica provado, né, nesse capítulo de Kardec, que sim, eles existem, e sim, eles são apenas um momento e uma fase diferente de nós que estamos aqui encarnados em matéria, né? Ele faz um texto bem argumentativo, ponto a ponto, e bem didático, para quem ainda tem essa dúvida e está iniciando nesse mundo e nesse estudo. Então, é um capítulo bem interessante e bem relevante aí para que a gente possa desconstruir essa ideia que ainda existe. E eu gostei muito de ter lido, gostei muito desse ponto que ele trouxe, né? Que fica bem claro para nós que existe um todo que é muito maior, que nós temos uma fração, um recorte. A Terra, os humanos, é um recorte do todo, do universo, do mundo, e outro ponto bem importante que eu acho que casa muito com o momento que nós vivemos agora, de transição planetária e tudo mais, é que tudo faz parte, tudo está condensado entre si. Essa ideia de que tudo é energia, que tudo é vibração energética e que por isso nós temos que, né, também nos manter vibrando em vibrações mais elevadas. Esse capítulo é muito importante para começar a solidificar essa crença dentro de nós e mostrar que somos partes do todo, né? Assim na terra como no céu, como já dizia o Pai Nosso. Então, assim, um capítulo bem interessante, bem didático. Eu espero ter conseguido trazer para vocês a essência dele. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o grupo de estudo para que a gente possa, né, tratar dos demais capítulos. E enviem comentários. Fico à disposição aí para continuarmos debatendo, tá bom? Um abraço fraterno a todos e até a próxima!